do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. E aí, gente, tudo bem? Vamos começar uma nova aula. Hoje nós vamos falar sobre os módulos. O que é um módulo, né? A gente está falando de módulos, mas vamos entender um pouco de definição. Todo código de um projeto ele vai fazer parte de algum módulo, certo? Tudo que a gente faz no Node, ele vai ficar dentro de um módulo. Então, o que acontece? A nossa aplicação ela tem que viver num meio ambiente de módulos. Tanto módulos internos, o que é um módulo interno? São módulos do Node, então você tem o File System, enfim, conforme a gente for vendo, eu acho que é mais fácil eu ir falando para vocês, né? Nós já fizemos uso de um deles, que é o HTTP, então você já tem noção aí, né, do que vem a ser um módulo. Outros módulos externos ou de terceiros, então, por exemplo, a gente vai usar o Express ele é um módulo de terceiro que você instala, certo? Esses módulos de terceiro podem ser de código aberto ou não, geralmente é de código aberto, mas não necessariamente. E também os módulos que nós criamos, então quando você vai desenvolver um sistema, você vai criar um monte de módulo, e é isso que faz tudo funcionar, tá, ok? Inclusive a gente vai usar esses módulos para organizar o nosso código, para ficar fácil de que uma pessoa possa dar manutenção e tudo mais. E qual a importância, né, que os módulos têm para o Node, né? É claro que nossos aplicativos possuem, né, os módulos que nós mesmos desenvolvemos. Isso aí é claro, certo? Mas quando você fala de módulos de terceiros, isso abre um leque muito grande para aplicações Node, porque aí você vai trabalhar como se fosse um Lego. Então, por exemplo, eu preciso fazer upload de arquivos aqui na minha aplicação. Então, o que você faz? Você vai lá, coloca um módulo para fazer upload. Eu preciso criptografar as senhas para gravar no banco. Então você vai lá e pega um módulo que faz criptografia. Eu preciso acessar um banco de dados. Então o que você vai usar para acessar o banco de dados? Um outro módulo. E assim sucessivamente, assim vai. Sempre que você vai precisar de alguma coisa, os módulos vão agregando para a gente essa versatilidade que o Node traz. Isso acontece porque a arquitetura de módulos ela é uma arquitetura aberta. E isso quer dizer o quê? Que quando um módulo ele é desenvolvido por Node, ele vai poder ser usado por qualquer pessoa, em qualquer aplicação, desde que seja uma aplicação Node. Então existe aí uma certa padronização de como as coisas devem funcionar. Tá? Feito isso, tudo fica transparente para uso, certo? Na realidade, eu estou falando aqui dessa maneira, mas só para a gente começar a falar sobre um assunto, a gente vai falar de maneira mais detalhada quando a gente for trabalhar com Express, tá? Mas basicamente tudo ou é um módulo ou é um middleware, ou seja, é alguma coisa que você vai encaixar ali dentro do seu código, e ele vai trabalhar como se fosse nativo daquilo ali, certo? Então, essa arquitetura, como a maneira com que tudo isso funciona, é extremamente importante. E para que isso seja válido, né, o que nós utilizamos é o NPM. O NPM, que é o Node Package Manager, ele deixa disponíveis os mais diversos módulos para ajudar a gente a resolver nossos problemas, certo? E uma coisa muito interessante que o ambiente Node com o NPM traz é que os nossos sistemas eles ficam estanques. O que é isso? O que quer dizer isso daí? Eu posso ter dois sistemas rodando no mesmo servidor e um não interage com o outro. Ou melhor, pode interagir, mas um não interfere com o outro. Então, o sistema A não vai utilizar bibliotecas do sistema B. Então isso traz uma vantagem, que eu posso usar versões diferentes de bibliotecas, de módulos e por aí vai, sem eu ter problema nenhum. Tem uma desvantagem. Eu tenho que ter para cada sistema que vai rodar Node, todos os módulos que a gente for utilizar vão ter que estar lá dentro. Então essa é a desvantagem, você ocupa mais disco e de coisas que você poderia estar compartilhando, mas a vantagem que você tem de um sistema não influenciar no outro, isso daí é fantástico,
tá? Então isso daí faz com que o Node seja muito versátil e funcione muito tranquilamente. Bom, vale a pena você dar uma olhada no site do NPM, tá? Você vai lá no Google, digita lá NPM, ele vai abrir lá as opções e a primeira opção que vai aparecer, você dá uma olhada no site. Lá você pode pesquisar, por exemplo, por assunto. Então, eu quero fazer upload de arquivos. Você vai lá, digita lá na barra de pesquisa lá, upload de arquivos, ele vai te trazer várias opções que você pode utilizar. Beleza? Bom, vamos tomar um café? Então, gente, vamos dar uma pausa aqui para o café. Eu tenho experiência de programação em vários ambientes. Já trabalhei com ambiente Java, eu já trabalhei com ambiente .NET, certo? Ambiente móvel com Android. E sempre que você tem que trabalhar com módulos, né, com alguma API para te ajudar, dependendo das linguagens, era sempre complicado, certo? Eu sei que hoje, por exemplo, você tem aí o Spring Boot, isso é automatizado, é resolvido algumas coisas, o .NET também faz isso, mas vamos pensar no passado, para a gente conseguir entender por que o NPM hoje ele resolve bem os problemas. Porque antigamente, quando você implantava, por exemplo, num servidor, eu vou usar tal API na versão 5, vamos supor. E aí acontece que lançavam lá a versão 6, aí você atualizava, parava de funcionar. Ou então, por exemplo, você tinha um aplicativo rodando num servidor na versão 5, e aí tinha sido desenvolvido um outro na versão 6. E aí, a hora que você instalava a versão 6 para que o outro funcionasse, um também parava de funcionar, certo? E aí, o que acontece? Quando desenvolveram o Node, e aí entrou esse projeto do NPM, eles resolveram o problema. Então, hoje, por exemplo, você pode ter vários projetos rodando ali, cada um com uma versão diferente da API que você precisa, e um não vai interagir com o outro. Você não vai ter reflexo de um no outro num servidor de aplicações. Então isso daí ajuda bastante, certo? Deixa eu tomar um café aqui, que eu te chamo para tomar um café, fico falando, né? Bom, e isso é muito importante para você ter consistência, certo? Vocês vão ver que a maneira com que o Node faz esse controle, na realidade o NPM, né, faz esse controle, controla as versões e tudo mais, isso daí ele deixa com que o seu projeto fique mais robusto. É bastante legal isso daí. Então nós vamos ver, daqui a pouco eu vou fazer um exemplo, e a gente vai ver todo esse processo do NPM, vamos instalar algumas coisinhas ali, só para a gente ter uma noção. Beleza? Vamos ver então aqui agora um exemplo. Vou abrir aqui o meu... na realidade, nós vamos criar um projeto do zero de novo aqui, né? Mas agora usando aí o NPM com algumas coisas que vai... para que eu possa explicar como que funciona todo esse mecanismo. Vamos lá então. Bom, gente, então está aqui naquela pasta que a gente criou nas aulas anteriores, né? Onde a gente criou aquela pasta criando um servidor Node e aí a gente caminhou para frente com ele, né? Então é o seguinte, eu vou criar aqui uma pasta que eu vou chamar ela de 03 módulos, tá? Só para a gente ter o nosso projeto aqui dentro. Nós vamos utilizar o NPM, então existem alguns passos que eu tenho que fazer. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou iniciar esse projeto. Ele está vazio ainda, ele vai ser criado algumas coisas. Eu vou abrir já essa pasta aqui no Visual Code. A gente faz tudo pelo terminal lá, que eu acho que fica mais fácil. Deixa só ele abrir aqui. Beleza, abriu, deixa eu fechar aqui. Vou vir aqui em terminal, novo terminal. Ele vai abrir aqui o terminalzinho para mim. Pronto, agora olha só. NPM init. Eu tenho que iniciar aqui o meu NPM. Ele vai fazer algumas perguntas para você. Você pode dar enter em todas elas. Por enquanto não é tão importante, mas ele vai perguntar:
Qual que é o nome do pacote? Eu vou dar Enter em tudo aqui, tá gente? Porque nesse momento ainda não é importante você entender a inicialização, eu só quero mostrar para vocês o que você faz. Mas ele vai perguntar o nome do pacote. Tá, aqui ele não poderia aceitar aquilo lá porque eu usei a acentuação. Então eu vou colocar aqui assim, exemplo. Vamos chamar só aqui de exemplo. Ele vai funcionar sem problema nenhum. Beleza, qual a versão? Uma descrição, não quero colocar descrição. E o entry point, você pode colocar index.js, app.js, isso aí tanto faz. E se você vai utilizar testes unitários, você pode, ou não só unitários, tá? De integração também, você pode colocar aqui. Até mesmo se você tem um repositório Git para isso aqui, tá ok? Então daqui eu estou dando enter em tudo aqui, porque na realidade eu só quero que ele simplesmente faça alguma coisa aqui para mim. Se você é perspicaz, deixa eu até aumentar aqui o zoom para ficar mais fácil de ver, você vai ver que ele criou um arquivo chamado package.json. Vou abrir esse arquivo aqui. As perguntas que ele me fez, ele simplesmente colocou aqui. Então ele tem aqui o nome, a versão, a descrição, quem que é o código principal, então ele tem aqui um script de teste, quem é o autor e qual é a licença. Tá? Por enquanto isso aqui não é importante. Por quê? Porque simplesmente eu vim aqui, eu só preparei a minha pasta para que eu possa utilizar módulos, certo? Então agora o que eu vou fazer? Vamos ver aqui, vamos instalar um módulo. Vou instalar aqui, por exemplo, o Express. Como que funciona? Ó, npm é o nome da ferramenta. Eu vou instalar? Sim, então install. Então eu vou fazer a instalação, npm install. Aí logo em seguida eu vou ter que falar o que eu quero instalar. Então eu quero instalar o Express, por exemplo, né? Você poderia instalar qualquer outra coisa aqui, mas o Express. Aí eu quero que isso seja salvo dentro do... -save. Dentro do meu projeto. Então tá aqui, vou dar um Enter. E aí é uma questão de você esperar. Ele vai fazer o download disso daí e vai deixar tudo bonitinho. Vamos aguardar aqui. Bom, olha só o que aconteceu. O arquivo foi acrescentado aqui um dependencies, aonde ele está falando qual é a versão do Express que eu tô, tá? Daqui a pouquinho, vamos ver tudo aqui, depois eu vou falar como é que você lê esse tipo de coisa aqui, tá ok? Por enquanto, deixa como tá aqui, ó, porque tá? Só para a gente entender aqui a aula, que hoje nós vamos falar sobre módulos de uma maneira geral, eu vou deixar para o fim para falar sobre isso daqui. Então olha só, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho o package.json, que é esse cara aqui, que tem a versão que eu pedi para instalar. O package.lock.json, o que é isso daqui? Ele é um arquivo que fala, olha, a versão que você mandou instalar é essa, porém se eu fiz uma atualização, o ambiente está desse jeito aqui. Ou seja, aqui é a minha intenção, aqui é a minha realidade. Então, por exemplo, se há um tipo de atualização que eu aceito, que a gente vai ver quando eu entender esse circunflexo aqui, essas coisas aqui, ela vai ser aplicada ou não, certo? Mas o package.lock.json é o que realmente está instalado. E uma outra coisa que aconteceu é que foi criado aqui uma estrutura de diretórios, ó, Node Modules, aonde ele baixou um monte de coisa aqui. Tudo isso daqui é necessário para que o Express funcione. E se a gente for procurar aqui, você vai achar que o Express está aqui. Então ele tem toda uma gama de módulos que ele usa, alguns arquivos aqui e tudo mais, certo? Então essa é basicamente a estrutura. Agora uma coisa legal, por exemplo, você vai colocar a aplicação sua no servidor. Se você perceber aqui, esse Node Modules ele é grande, tem muita coisa aqui. Eu posso, antes de mandar para a produção, eu venho aqui, apago esse módulo.
mover para o lixo. E mando isso daqui, o meu projeto para produção sem isso. Por quê? Porque isso pode ser instalado na máquina que for rodar. Perceba que aqui eu estou usando o Linux. Então, será que a versão do Node Modules que tem no meu computador seria a mesma versão que tem no seu computador se você usa, por exemplo, um Windows ou Mac? Não, seria diferente, né? Então, como que você faz? Você pega o seu sistema desenvolvido, você manda tudo para lá sem o Node Modules. Quando chegar no servidor, você vai vir aqui e vai falar assim, ó, npm install, só isso. E aí ele vai criar de novo, ó, criou de novo e baixou tudo de novo que você precisa para cá. Legal, né? Então com isso daí você está sempre, quando você manda a sua aplicação, você não precisa mandar os módulos nem nada, é feita a instalação lá bonitinho. Bom, pessoal, para explicar o que é aquele tiozinho, o que é o Circunflex, o que é aquilo lá, eu achei melhor pegar aqui a própria documentação do NPM, tá? Tá em inglês aqui, mas eu vou fazer uma tradução livre aqui para vocês entenderem. Primeira coisa, quais são os tipos de atualizações que tem? Então, por exemplo, você vai desenvolver um módulo qualquer. Então, se ele é novo, ele vai começar com 1.00. Então, isso aqui quer dizer que é uma versão nova. Aí, você fez uma correção, ó, patch release. Então aí o que acontece? Ele incrementa o terceiro dígito, ou seja, esse que vem mais aqui, ó. Então sempre que eu tiver aqui uma alteração, então por exemplo 1.00, 1.01, 1.02, 1.050, é tudo patch de correção. Então por aí vai. Aí você fez uma versão melhorada, mas um pouco diferente. Então não é que você corrigiu todos os patches, você fez uma nova versão, mas porque você melhorou algum mecanismo, alguma coisa assim intermediária. Então aí o que você faz? O minor release, ele é o número do meio. Então cada minor release ele vai alterar o número do meio. E o major release, aí ele altera realmente aqui, versão 1, 2, 3 e por aí vai. Tá, então vamos lá, o que é o patch releases. Então vamos supor que você instalou um módulo no seu... você quer o módulo, a versão, sei lá 1 do módulo que você quer instalar, ou então versão 2, 3, não importa. A versão que você instalou ali foi para o seu módulos. Se ela tiver um tio na frente, isso quer dizer que se eu for reinstalar essa aplicação e ela tiver uma atualização, um patch, né, ele vai ser instalado essa versão mais atual do que a que você está usando, mas só via patch. Se você coloca um circunflexo, quer dizer que uma minor release você aceita, certo? Então basicamente é o seguinte, o till é alterações do final aqui, né, do terceiro dígito, o circunflexo alterações do dígito do meio. Certo? Isso geralmente a gente manda instalar, não fica prestando atenção muito nisso não, mas é uma coisa que a gente deveria ver com um pouco mais de cuidado quando está desenvolvendo sim, porque de repente uma atualização um pouco mais elaborada aí pode bagunçar o teu código, tá? Eu, por exemplo, já tive problema com o Handlebars, que ele teve uma atualização, então não funcionava mais o código. Eu tive que pegar uma versão mais antiga e não deixar instalar. Então aí funcionou o código. Então olha que coisa, quer dizer que o Handlebars, não presta, não. Foi alterada a versão e na nova versão mudaram um monte de coisa. Então aí você tem que atualizar teu código. Mas isso nem sempre é viável quando você tem um sistema rodando. Beleza? Então eu espero que tenha ficado um pouco mais claro aí. Qualquer dúvida, entre em contato aí, fala comigo. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A próxima aula nós vamos começar já efetivamente com o Express e vai ser uma viagem bem interessante, bem legal. A gente vai dar uma geral no Express, fazendo um projeto bem simples e depois nós vamos partir para 3 projetos principais, onde vai levar mais tempo e a gente vai investir bastante tempo entendendo como é que vai tudo funcionar. Legal? Até a próxima aula.
do tipo inteiro. Bom, em Java, então é sempre um conceito orientado. diferente. Mas nem toda linguagem tem esse A conceito. estrutura do tipo inteiro em C